Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Abençoe mesmo. E a maior bênção nós temos falado, que Deus pode nos dar, quer dizer, pode dar, qualquer bênção de Deus é a bênção de Deus, mas a maior bênção que a pessoa, o ser humano pode receber de Deus é o seu entendimento aberto pelo Espírito Santo. Quando a pessoa entende a voz de Deus, discerne a palavra de Deus, então ela é livre, ela é liberta de suas mazelas, é liberta de suas fraquezas, é liberta de seus preconceitos, ela é liberta de suas enfermidades, ela é liberta de tudo que diz respeito ao mal. Ela é liberta do mal, porque a mente dela é inundada pelos pensamentos de Deus. Puxa vida, é isso que tem que acontecer com todos. E essa é ou tem sido a nossa maior luta. A nossa maior luta não é levar as pessoas apenas o conhecimento da palavra, a palavra de Deus, mas é levar as pessoas a receberem o Espírito da palavra de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para que suas vidas possam ser conduzidas de acordo com Deus e elas viverem a vida abundante aqui na terra, mas sobretudo lá nos céus. A vida abundante mesmo é lá no céu, porque aqui, por mais que você tenha condições econômicas, por mais saúde que você tenha, você sempre vai encontrar problemas, sempre vai ter que enfrentar dificuldades, sempre vai ter que enfrentar a mentira, que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na mentira. Então, para você vencer a mentira, vencer esse mundo, vencer o diabo, você tem que ser forte interiormente, na sua cabeça, para não dar ouvidos às vozes do diabo ou às vozes dos amigos e inimigos. Essa é a realidade. Para você não se deixar influenciar por ninguém, nenhum ser humano. Se você conseguir isso, você vai vencer esse mundo. Do contrário. Veja só, nós falamos ontem sobre a fé, ou melhor, a coragem, a verdade, a fé e a coragem. Esses três pontos de uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. E a verdade não morre. A verdade é eterna. Quem vive na verdade, vive eternamente. Quem vive na mentira ou com mentiras, está, obviamente, lançando nas mãos do mal, do inferno. Porque Jesus é a verdade. Por outro lado, ele disse que o diabo é o pai da mentira. Então, quem anda com a verdade anda com Deus. Quem anda na mentira anda com o diabo. É isso que eu entendo. É isso que eu compreendo. Então, a verdade, com o conhecimento da verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade. Ele é a verdade. Conhecereis Jesus e Jesus lhe dará o Espírito da fé, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus,
Jesus disse: eu vou para o Pai, não vou deixá-los órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito de verdade. Então, ele é a verdade e enviou o Espírito de verdade, para que nesse Espírito nós andemos na verdade, vivamos na verdade, e da verdade, e pela verdade, ainda que tenhamos que ser prejudicados pela mentira, inicialmente. Por um momento, a mentira parece prevalecer, não é verdade? Você foi mandado embora do emprego porque você não quis mentir. E a venda, os negócios do seu patrão dependem ou dependiam de mentiras, e você não compactuava com ele. Então, ele mandou você embora. Mas a verdade que é Jesus, que é o Espírito Santo, obviamente não vai deixá-la ou deixá-lo órfão. A verdade vai guiá-la aos pastos verdejantes, porque ela prevalece. Imagine você, como que uma pessoa que honra a verdade vai ser derrotada pela mentira. Deus falou: aos que me honram, eu honrarei. Então, todo dia, todo santo dia, nós somos desafiados pela mentira, afrontados pela mentira. E, se você tem o Espírito de verdade, então você prevalece, você vence a mentira. Mas se você não tem, aí fica difícil você vencer, porque a mentira oferece mundos e fundos para que as pessoas se inclinem para ela. Então falamos sobre a verdade, a fé que vem da verdade. A fé vem da verdade, a verdadeira fé, não a fé emotiva, a fé sensacionalista, aquela fé em que você entra no ambiente religioso, você canta, você se sente tão bem, não é verdade? Por exemplo, nós tivemos aqui no templo, né, nesse último dia, aquela magnífica orquestra aqui de São Paulo, puxa vida, do município de São Paulo, que fez um belíssimo trabalho e que a gente gostou, a gente sente, né, a tonalidade, a música, o ambiente fica forte, né? Forte para fazer a gente até chorar. Mas aquele sentimento, aquele momento tão bacana, tão gostoso, parece que você está comendo um pudim celestial. Mas quando você tem que enfrentar as suas guerras, nós temos que enfrentar as nossas guerras cotidianas, nós não temos força. Aquela emoção fica para trás e aí a gente tem que cair na real e temos que usar a coragem para vencer o mal. E para vencer o mal, você não pode usar uma fé delicada, sabe? A fé delicada não existe. Quer dizer, existe para os que andam de acordo com o coração, aquela fé do coração, aquela fé emoção, que canta, que dança, que cai no chão e etc. Aquelas piruetas todas que acontecem por aí. Mas a fé inteligente, ela é bruta. Ela é bruta porque ela fala a verdade na cara. Lembra que nós falamos, a criança é tão inocente, tão pura, que ela é capaz de dizer para o adulto: mas você está com mau hálito. Quer dizer, ela não tem vergonha de falar isso, porque ela está falando a verdade. Embora
não seja o momento para falar aquilo. Mas é criança. Pois bem, a fé é assim. A fé vai de encontro à mentira. A verdadeira fé vai de encontro à emoção, de encontro à sensação, à emoção. E bate de frente. Porque a fé é bruta. A fé é bruta. A fé não tem sentimento. A fé é aquilo que é. Está escrito, é o que está escrito. Pronto, acabou. É o que Jesus falou para o diabo. Está escrito, acabou. O que está escrito está definido, determinado. Ninguém pode mudar. E quem vai nessa fé realmente tem coragem. A coragem vem por causa dessa convicção pessoal que o Espírito Santo dá. Agora, uma coisa que nós falamos também é com respeito às pessoas. Há muitas pessoas que, infelizmente, por conta de falta do conhecimento, do entendimento espiritual, e também falta de conhecimento da palavra de Deus, elas pensam que, poxa, eu recebi o Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro de mim. Como é que pode o meu corpo ter doença? Como é que pode o meu corpo ter dores? Como é que pode? Aí o diabo sopra. Olha, é porque você não tem o Espírito Santo. O diabo sopra dúvida. E a pessoa fica com aquela coisinha mexendo na sua cabeça. Será tenho ou não tenho? Mas eu não falo em línguas. Realmente, eu não estou falando em línguas. Tudo isso é do diabo, minha amiga, meu amigo. O batismo com o Espírito Santo envolve a mente de Deus em nós. O pensamento de Deus dentro de nós. O Espírito de Deus em nós. E quando ele vem, ele nos guia em toda a verdade, nos dá coragem para tomar decisões corajosas. Por exemplo, falamos daquelas experiências onde muitas pessoas que postaram aí no nosso Instagram, que receberam a cura de suas enfermidades só em lerem, elas tomaram conhecimento da palavra de Deus, do pensamento de Deus que Jesus levou. Jesus não vai levar, não. Ele levou as nossas enfermidades. A doença, a enfermidade que você tem, Jesus já levou. Os problemas, dores, enfermidades, qualquer problema de doença, enfermidade, Jesus já levou. Ele não vai levar, não. Entendeu? Quando a pessoa é curada, é porque ela assumiu aquela fé. Ela teve coragem de assumir aquilo que está escrito. Está escrito, então eu assumo isso aqui, pronto. Eu casei com essa palavra, acabou. Problema é que tem os irmãos que não são de Deus, não são irmãos de verdade, que sempre trazem uma palavra que diminui aquela intensidade de fé, que joga uma duvidazinha, ajudam o diabo. É isso aí, ajudam o diabo. E aí a pessoa fica naquela dúvida, pronto, já era. Porque a fé é bruta, mas é aquele momento. É aquele momento que você ou vai ou fica, ou vai ou racha, ou tudo ou nada, ou é ou não é. Então, se vem uma palavra amiga, entre aspas, amiga, e a pessoa se inclina para ouvir aquela palavra e deixa, pronto, já era. Minha amiga, meu amigo, Jesus já carregou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Se você tem o Espírito Santo, se você não tem o Espírito Santo, é outra coisa, são outros 500. Tem nada a ver. Eu tenho o Espírito Santo, mas de quando em quando tenho problemas. De quando em quando tenho problemas. E eu sou obrigado, por falta da minha fé,
eu caio na tentação de tomar o remédio e tomo o remédio para aliviar o problema naquele momento, entendeu? É isso aí, somos todos humanos, eu tenho o Espírito Santo, eu sou um servo de Deus, mas eu tenho os problemas. Mas, graças a Deus, Ele me tem sustentado, mesmo sendo frágil, fraco. Entendeu? Veja só o que diz o texto sagrado. O apóstolo Paulo, naturalmente conduzido pelo Espírito Santo, disse para Timóteo, um servo dele. Timóteo era um servo que era unha e carne com Paulo. Ele disse para Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quer dizer, Timóteo tinha frequentes enfermidades, tinha problema de estômago. E ele, Paulo, aconselha, sugere que ele não beba somente água, mas beba um pouco de vinho. Está aqui escrito. Leia aí na sua Bíblia. Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Então aí você vai dizer assim, aí entram aquelas pessoas maliciosas e dizem, então agora a gente pode beber vinho? Você pode beber vinho, você pode beber veneno, você pode beber o que você quiser. Você que sabe, o problema é seu. Você quem decide. Se o Espírito de Deus, se você tem o Espírito de Deus, Ele vai te dar a fé, coragem para você beber o que você quiser beber. Ele que vai guiar. Não são os outros, não é a sociedade, não são os amigos, não é o pastor. Não, é o próprio Espírito Santo. Ele que vai dizer para você se deve ou se não deve. O apóstolo Paulo também diz que se você comer alguma coisa e não estiver envolvida essa comida com fé, é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Você sabia disso? Então você tem que discernir o que deve e o que não deve fazer. Comer ou deixar de comer. Beber ou deixar de beber. Não é o pastor, não é uma doutrina de Deus. Falou, você não pode isso, você pode aquilo. Não, Deus nos deu o espírito de liberdade, que é o Espírito Santo. Para a liberdade que foi que eu vos libertei. Então você tem a liberdade de agir de acordo com a sua fé. Eu ajo dessa forma. Eu não quero saber o que o fulano disse ou deixou de falar. Eu vou pela minha fé. E se eu exagerar na minha fé, digamos assim, e comer além daquilo que eu não deveria, eu vou comer, eu vou sofrer as consequências. Eu já falei para vocês que eu tive um problema gravíssimo quando eu comi patinha de caranguejo além do que deveria comer. E tive que correr para o médico para me ajudar. Me alivia aí, porque eu estou com a dor de barriga desgraçada. Porque eu comi além do que deveria comer. E o médico vai fazer o quê? Tá bom, toma aqui o remédio. E eu tomei o remédio e fiquei bom. Então, amiga e amigo, Deus, não faz do nosso corpo, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele não faz do nosso corpo um robô, guiado por ele. Não, guiado no sentido assim, impondo a vontade dele. Não, ele nos dá discernimento espiritual. Ele nos dá uma consciência pura, limpa. Eu sabia
que já tinha passado do limite, mas eu quis comer mais. Eu fui olho grande, olhudo, eu fui guloso. E Jesus fala que nós não devemos ser gulosos por causa disso. Porque se a gente é guloso, a gente vai sofrer as consequências, tendo o Espírito Santo ou não. De qualquer maneira, você vai sofrer as consequências. Tudo que você semear, você vai colher os frutos. Entendeu? Abra sua cabeça, o seu entendimento. Abra sua... Não só no que diz respeito à comida. Você, por exemplo, vai casar. Você quer casar. Você quer casar com uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus ou um homem de Deus. Então, não pense porque é da igreja, porque é pastor, porque é obreira, porque é isso, porque tem um cargo espiritual na igreja que ela é de Deus. Não caia nessa lorota. Por quê? Porque há muito joio no meio de onde há o trigo. O joio cresce no meio do trigo. Você sabia disso? O joio não cresce sozinho por aí, não. O joio cresce no meio do trigo, quer dizer, no meio da igreja. Então, você tem que ter uma direção afinada do Espírito Santo. Você tem que ter um discernimento do Espírito Santo para você não se deixar levar pelo coração, a fé do coração. Porque foi pela fé do coração que eu quase me arrebentei, me trumbiquei. Quase que eu jogo a minha salvação no mundo por causa de uma fé emotiva. Eu tive coragem, tive a fé, mas a fé não foi consciente, foi uma fé emotiva. Mas o meu Senhor teve misericórdia de mim porque Ele viu a minha intenção. Eu queria me casar para servi-lo. Eu queria resolver o meu problema de solidão, de solitário, então, para poder servi-lo. E eu quase que entrei pelo canto, quase, por pouco, igual Asaf, por pouco não me desviei, me desviei do caminho, por pouco. Então, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo é o espírito de conhecimento, de entendimento, de discernimento, é o espírito de sabedoria, é o espírito de temor para com Deus, é o espírito de uma pessoa temperada, equilibrada. Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Quando eu me desequilibrei para comer além do que eu deveria, eu me arrebentei. Então, não faça isso, amiga e amigo. A voz do Espírito Santo é sensível, mas é poderosa, é forte. E quando a gente entra na carne, a gente se arrebenta. Essa é a realidade. Então, Paulo fala, não bebas mais somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Parece que naquela altura, o vinho, eu não sei se o vinho era sem álcool, eu não sei que tipo de vinho, mas ele sugeriu que tomasse vinho por causa do estômago e das frequentes enfermidades que Timóteo tinha. Era um homem de fé, tinha o Espírito Santo, mas tinha enfermidade. Entendeu, minha amiga? O Espírito Santo é o espírito de sabedoria, de inteligência, de discernimento. Eu tenho o Espírito Santo. Não significa que eu tenho absolutamente, eu vivo no discernimento. Não. Às vezes, a gente dá com os burros na água. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir, de atender, de obedecer à voz do Espírito e nos entregamos à voz da carne.
E aí é óbvio que a gente vai sofrer as consequências. Entendeu? Não deixe o diabo ter vantagem na sua vida, trazendo dúvida, porque você tem ou não tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você é uma pessoa equilibrada. Nós temos equilíbrio. Deus me deu o equilíbrio. Mas se eu me desequilibrei e comi além do que eu deveria, o problema é meu. O Espírito Santo convence, mas quem vai tomar a decisão sou eu. Eu decidi comer mais um pouquinho. Aí, compreendeu? É forte isso. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. A verdade, a fé e a coragem. Você, para viver nessa comunhão íntima com Deus, você tem que tampar os seus ouvidos para este mundo. Você tem que estar atento à palavra de Deus, sensível ao que o Espírito Santo fala, ensina, orienta. E se você não dá ouvido, é claro que vai sofrer as consequências. Mas isso não quer dizer que ele vai sair de você, porque você se excedeu. A Bíblia diz, Jesus disse que nós não devemos ser glutões. E eu fui glutão. Então, me arrebentei. Mas aprendi a lição. Agora eu já já seguro mais. Você entendeu como é que é? Bom, é isso aí. Você tem que ter o Espírito Santo. Você vê, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente já tem que enfrentar o nosso próprio coração, contradizer o nosso próprio sentimento. Imagine não tendo o Espírito Santo. Por isso que esse mundo tá vivendo de forma contrária ao que deveria. Tudo contrário, tudo que contraria a vontade de Deus. Então, Deus abençoe você. Deus faça você entender essa palavra. Não seja desequilibrada ou desequilibrado na fé. Não seja frágil na fé. Ore para si mesmo. Não ande de acordo com o que os outros falam ou deixaram de falar. Se não combinar, por exemplo, você está me ouvindo agora e eu falei para você das minhas fraquezas, das minhas lutas. E eu sirvo a Deus há 60 anos. É isso aí. Mesmo assim, de vez em quando, dou uma escorregadia, mas graças a Deus, uma escorregada, mas graças a Deus ele tem me sustentado. Receba o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, e você vai ter que lutar, vai ter que continuar lutando para permanecer na fé, na verdade, na fé e na coragem. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.